Ascensão através de habilidades. Episódio 298. A bruxa sorriu desamparadamente. A razão pela qual os imortais querem matar você é porque você tem um potencial que lhes falta. Isso significa que eles desistiram. Mas, eu não. Ainda não desisti. SRRK. Um chicote que estava enrolado no pulso de Taizan deslizou em direção à bruxa. A bruxa, que tomava chá, riu ao ver o chicote. Venha aqui. O chicote roçou a bruxa como se fosse uma criança se reunindo com seu pai há muito perdido. Aquela criança vendeu isso para você, não foi? Que nostálgico. Você está falando sobre o dono da loja? O rei anão. Ele perdeu tudo, mas não tinha o poder de recuperá-lo. Então fez um contrato com um mágico. Pobre criança. A bruxa do mesmo mundo do dono da loja e dona do protetor de pulso feito por Taizan. A bruxa, que estava acariciando o chicote, levantou-se. Por enquanto, descanse. Falaremos mais tarde. Taizan olhou fixamente para a floresta. Este lugar, onde todo tipo de vegetação crescia e se movia, era semelhante à floresta onde vivia o místico do 51º andar. Ervas daninhas trêmulas e trêmulas. Eles têm força para se mover por conta própria e sacudir a terra. A repulsa deles é muito forte e eles não se harmonizam facilmente. Eles só podem ser controlados sob condições específicas. Ele podia ver informações sobre muitas das plantas aqui, e essa informação era algo que ele já tinha visto antes. Alquimia. Um poder diferente da magia que o Gremlin do 51º andar usou e lhe ensinou. A maioria das coisas aqui era semelhante a isso. A alquimia certamente era útil, mas tinha como pré-requisito que você configurasse uma área com antecedência. Então, a menos que ele voltasse para a Terra, era praticamente impossível de usar. Ele poderia aumentar sua proficiência o suficiente para usá-lo no labirinto também? Taizan mexeu em uma folha. O que você acha? A bruxa, que agora estava atrás de Taizan, perguntou. Este é o meu domínio, meu mundo. É vasto e forte. Taizan soltou a folha. Não foi um elogio vazio. Esta floresta era mais poderosa do que qualquer mundo que Taizan já tinha visto. Um ser que criou um mundo, que era um imortal. Foi realmente uma façanha de um deus. Mesmo que os mortais não pudessem sequer ter esperança de conseguir isso, a bruxa parecia insatisfeita. Este é o meu mundo orgulhoso, criado com uma quantidade imensurável de tempo. Mas você, que está recebendo a atenção dos deuses, saberia. A bruxa sorriu amargamente. Meu domínio é diferente do deles, não é? Taizan assentiu calmamente. Transcendentes, seres que tinham domínios próprios. Seus domínios eram completos em si mesmos. Ninguém poderia se intrometer ou interferir, e o conceito dos deuses mantinha leis absolutas. Tendo sido convidado para os domínios de muitos deuses, Taizan sabia. Seus domínios eram um universo em si. Domínios que operavam exclusivamente de acordo com suas leis e regras. Em contraste, o domínio da bruxa, embora certamente forte, era apenas um mundo simples. Estava incompleto, sem as leis que o marcavam como domínio da bruxa. Os transcendentes têm domínios que eles próprios governam. Eles são semelhantes a seres absolutos dentro de seus domínios. A bruxa se ajoelhou e roçou o chão. As ervas daninhas seguiram sua vontade e foram varridas. Em contraste, os imortais são apenas fortes e estão além da mortalidade. Esse é o fim. Eles não viram um mundo superior. A bruxa murmurou. Qual é a diferença entre eu e eles? O que os torna transcendentes e me mantém imortal? A bruxa, murmurando baixinho, olhou para Taizan. Entrei aqui fazendo um contrato com um mágico para descobrir isso. Os imortais que Taizan tinha visto. O homem corcunda que perseguia o misticismo distorcido ficou louco de ciúme. Incapaz de se tornar um transcendente, ele procurou matar mortais com esse potencial. A bruxa era diferente. Ela queria transcender seu status imortal e se tornar uma transcendente. Você acha que poderia saber? O caminho para um imortal se tornar um transcendente. Taizan balançou a cabeça. Ele não tinha como saber tal coisa. Não sei. Não, você saberá. A bruxa falou com certeza. Caso contrário, você não teria sido capaz de vir aqui. Mesmo que você não saiba, o que você construiu saberá a resposta. A bruxa, que havia se levantado, acenou com seu cajado. A floresta começou a tremer e tremer. O próprio mundo começou a se mover sob seu controle. Mesmo que ela não fosse transcendente, ela ainda era uma imortal completa por conta própria. Então vamos fazer um acordo. Você é uma criança extraordinária. Deixando o mundo agitado para trás, ela sorriu. Mostre-me o que eu quero. Em troca, darei o que você deseja. Início da submissão. A imortal bruxa verde deseja transcender e ter seu próprio domínio. Ela quer que você diga a ela como fazer isso. Condição da missão. Chave para se tornar um transcendente. Recompensa. A magia da bruxa. Você aceitará? Taizan acenou com a cabeça para a bruxa que sorria silenciosamente. Início da submissão. Obrigado. Não parece que eu tive escolha. Se ele recusasse, ela o forçaria a obedecer. A bruxa sorriu sem jeito. Desculpe, mas também estou desesperado. Ela bateu palmas. Agora, vamos começar imediatamente. Então, você veio até mim? Porque você pode ter uma briga decente com essa criança.
O gigante do lago disse com relutância. Vou seguir as ordens do mestre. Então, eu apenas luto como está? Sim, lutem muito, com a intenção de matar uns aos outros. A bruxa recuou e começou a observar vagarosamente. Embora eu tenha dito isso, não sei exatamente o que separa um imortal de um transcendente. Então você vai tentar várias coisas. Certo, a batalha é um critério simples. Se esse for o desejo do mestre. O gigante do lago reuniu forças. Taizan desembainhou sua espada. Kugugung. O poder explodiu. O gigante do lago pretendia matar Taizan com todas as suas forças. Taizan também começou a confrontar o gigante seriamente. E a bruxa assistiu à cena em silêncio. Como esperado, ele é forte. Ela o admirava silenciosamente. Embora ela nunca tenha saído de seu domínio, ela tinha vários olhos e ouvidos, então conhecia a história geral do labirinto. Portanto, ela também sabia sobre Taizan, o aventureiro que despertou o interesse dos deuses. Um aventureiro por quem os deuses arrogantes e rígidos tinham interesse pessoal. E um aventureiro que os imortais odiavam e queriam matar. Ela ficou intrigada com sua força e poder. Ver o poder de Taizan pessoalmente foi inspirador. O gigante do lago que ele enfrentava agora era uma criação na qual ela havia se esforçado consideravelmente, possuindo a maior força entre os seres mortais. Tal ser estava sendo confrontado com facilidade por um aventureiro que ainda nem havia colocado os pés nas camadas profundas. O nível que atrai o interesse dos deuses é mais que suficiente. Mas não foi suficiente. Ele era certamente notável, mas não no nível que a bruxa desejava. O que ela procurava era o poder de se tornar transcendente. A força que Taizan demonstrou foi algo que ela possuía durante seus dias mortais. Mas ela não se tornou uma transcendente. Esse poder por si só era insuficiente. É um problema além da força? Quando ela se estabeleceu no labirinto, ela disse ao mago como condição de seu contrato para convidar qualquer aventureiro que pudesse fornecer a chave para o caminho da transcendência para seu domínio. O mágico concordou. Assim, a bruxa e o mago fizeram um contrato. No entanto, era quase impossível. O caminho para um imortal se tornar um transcendente era desconhecido para ninguém. Se fosse tão simples, não haveria tantos imortais enlouquecidos pelo ciúme. A bruxa entendeu isso perfeitamente. No entanto, a razão pela qual ela assinou o contrato foi devido a um leve lampejo de esperança. A bruxa pretendia parar a luta. Ela estava em um momento em que queria avaliar o poder de Taizan por outros meios que não o combate. O gigante do lago desencadeou um poder feroz. Bloqueie isso se puder. Um vórtice rodopiante de água. Um ataque que poderia esmagar montanhas e dividir mares. Diante de tal vórtice, Taizan abriu a boca. Dispersar. Bum! O vórtice explodiu e a água se espalhou em todas as direções. O gigante ficou surpreso e as pupilas da bruxa se arregalaram. Palavra de poder? O poder que Taizan acabara de mostrar era um que a bruxa também conhecia. O poder de influenciar o mundo material com mera vontade. Era um poder que os mortais não poderiam possuir, apenas aqueles que transcenderam a mortalidade poderiam obter. Como? Foi uma pergunta. E ela ficou interessada. Se um mortal pudesse exercer uma palavra de poder, então talvez verdadeiramente. A bruxa acalmou sua excitação e acenou com seu cajado. Com um barulho alto, o gigante do lago foi arremessado para longe. Isso é o suficiente. A bruxa, que havia parado a luta, olhou para Taizan. A bruxa corada falou em tom elevado. Parece que encontrei uma pista. Vamos conversar devagar agora. A bruxa começou a interrogar Taizan. Ela perguntou como ele obteve a palavra de poder e como a exerceu. Taizan forneceu uma resposta. Ascensão da alma? A bruxa parecia confusa. Que tipo de habilidade é essa? Eu também não sei os detalhes. Em sua vida anterior, foi uma habilidade que ele obteve enquanto enfrentava os Rank S. O efeito foi certamente notável. Foi ativado contra os monstros dos deuses antigos e ajudou Taizan a ganhar muitas coisas. Mas era extraordinário demais para ser totalmente compreendido. Ele não sabia de onde se originou a ascensão da alma ou suas limitações. Ele não sabia tudo sobre isso. Você também não sabe, bruxa? Ela era uma imortal e Taizan era uma mortal. Ao contrário dos deuses que conheceram Taizan e compreenderam seus poderes em geral, a bruxa parecia não saber o que exatamente Taizan possuía. Eu sou um imortal. A bruxa disse calmamente. Sou certamente poderoso e imortal. Mas é isso. Posso compreender a extensão geral do seu poder. Mas, ao contrário do transcendente, não consigo entender tudo. É uma posição verdadeiramente insignificante. A bruxa sorriu amargamente. Então, tenho que verificar tudo individualmente. Vamos tentar novamente. Conforme as instruções da bruxa, Taizan continuou a usar a palavra de poder. Ele usou-o sob diversas condições, avaliando continuamente a sua intensidade e a extensão da sua influência. Tente bloquear. Ajoelhe-se. A bruxa verde ativou a declaração de subjugação. A declaração, imbuída de vontade, tentou atropelar Taizan. Dobrou seus joelhos à força e o fez querer se render à bruxa do fundo de sua mente. Mas Taizan reuniu seu testamento e falou. Não. Você ativou a declaração de negação. A vontade que estava atropelando Taizan desapareceu. Taizan pressionou a testa. Foi doloroso,
mas ele poderia suportar. A proficiência da palavra de poder aumentou em 1%. Um mortal resiste à declaração? O rosto da bruxa mostrou admiração. Incrível. Isso é um feito tão extraordinário? É. Transcender a mortalidade significa existir em um reino completamente diferente dos mortais. Por exemplo, se você tentasse matar uma formiga presa em um copo, a formiga poderia resistir? Impossível. Se um humano esmagasse o copo, a formiga morreria sem poder fazer nada. Havia uma grande lacuna de poder entre um mortal e um ser que transcendeu a mortalidade. O que você acabou de fazer é semelhante a isso. Como uma formiga em um copo, ele resistiu e suportou a intenção assassina de um humano. Resistir à palavra de poder de um ser que transcendeu a mortalidade tinha esse tipo de significado. Sua cabeça dói sempre que você usa a palavra de poder? A bruxa, pensando por um momento, falou. Provavelmente porque seu status não é suficiente para lidar com o poder contido na vontade. Quanto mais alto seu status aumentar, menos doerá, mas não será completamente resolvido. O poder da vontade é algo que somente aqueles que transcenderam a mortalidade podem controlar. A ideia de um mortal manuseando a palavra de poder era absurda. Mas Taizan estava de fato lidando com a palavra de poder. A bruxa pensou calmamente. Ascensão da alma, em. Taizan obteve a palavra de poder porque enfrentou o mundo com a ascensão da alma e adquiriu habilidades conceituais. A bruxa ouviu a explicação de Taizan e ponderou sobre a ascensão da alma. Quanto mais ela entendia, mais surpreendente era. A ascensão da alma saqueou o poder contido na alma. Até aquele ponto, não era particularmente impressionante. Não era incomum matar um oponente e roubar seu poder. Mas a pilhagem tinha limites claros. Por mais extraordinário que fosse, era extremamente raro saquear o poder de alguém mais forte que ele. Em contraste, a Soul Ascension não tinha tais limites. Quer tenha sido alguém que atingiu o limite da mortalidade, monstros tentando destruir o mundo como ferramentas dos deuses antigos, ou a vontade do próprio mundo. Saqueou o poder sem distinção. O que é aquilo? Mesmo a bruxa, que viveu por eras, não conseguiu compreender isso. Ela até trouxe monstros de dentro de seu domínio e assistiu Taizan usar a ascensão da alma diretamente, mas ela ainda não conseguia entender o fluxo de poder. Uma imortal como ela não conseguia compreender a habilidade que um mortal possuía. E esse não foi o fim. As pupilas da bruxa se arregalaram com o poder cinza que Taizan exercia. Taizan balançou bruscamente o poder cinza. Uma parte da floresta foi esmagada e desapareceu. Estrondo. O poder contido nele era algo além da mortalidade. A bruxa perguntou com a voz trêmula. O que é aquilo? Eu também não sei. Taizan tirou a poeira das mãos enquanto falava. Ele só sabia que os deuses antigos o estavam atacando porque poderiam fazer algo com esse poder. Os deuses não deram uma resposta clara sobre o poder cinza. Incrível. Suas sobrancelhas tremeram levemente. Os poderes que ela não conseguia entender. Essas seriam as pistas para o caminho da transcendência. A bruxa sorriu. Esta foi a resposta o tempo todo? Milhares, dezenas de milhares de anos. Ela vinha procurando há mais tempo transcender a imortalidade e trilhar o caminho da transcendência. O caminho do qual ela havia desistido estava finalmente aparecendo. A bruxa acalmou sua excitação e falou. Vamos continuar confirmando. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.